Olá, meus amigos e amigas do Grupo Espírita André Luiz da cidade de São José do Rio Preto. Agradeço a todos vocês pela participação, pela honra do convite, por estarmos aqui nesta noite de domingo, dia 4 de abril do ano de 2001, domingo de Páscoa, né, inclusive. Um prazer muito grande de nossa parte. Que bom, né, podermos estar presentes. Eu quero a confirmação de vocês, se está chegando tudo ok, nosso áudio, né, nosso vídeo, nossa imagem para vocês. Tudo certo? Se estiver tudo ok, nós vamos prosseguir aqui, né, com os nossos trabalhos da noite aqui com relação à palestra, né, que vamos proferir. Certo, meus queridos? Se estiver tudo ok, tá? Me dá um alô aí no chat. Vocês que estão já deixando mensagens, né? Está perfeito, ok. Então eu agradeço, né? Vamos lá então, agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade, onde todos nós somos chamados, não é? Para poder de alguma forma colaborar, né? De minha parte, vou colaborar esta noite com esta live, com uma temática que com certeza virá aí a calhar com o momento, né, colaborando de maneira muito positiva para que nós possamos ver os nossos potenciais em meio a tudo o que estamos vivenciando, ok? Então elevemos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por este momento, por esta oportunidade de servir e que nós possamos ser úteis a todo instante, onde formos chamados, para que assim, neste trabalho de prática do bem, nós também possamos ir pouco a pouco melhorando. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, meus queridos, hoje, né, nossa live ela vai funcionar num esquema assim, de bate-papo, não é? Eu quero deixar claro que vocês podem interagir aqui no chat, certo? E que possamos aproveitar, tirar o máximo de proveito dos conteúdos que vamos tratar aqui, de uma maneira reflexiva, tá? E que possamos aproveitar os ensinamentos que já temos condição de compreender e compreender em profundidade, para que assim possamos explorar o máximo do nosso potencial, pondo em prática tudo aquilo que chega até nós como conteúdo de educação espiritual e que possa esse conteúdo ser transferido aí para as ações do nosso dia a dia. Certo, meus caros? Então fiquem à vontade para vocês participarem, tá? Deixando seus comentários. Isso é muito importante. A temática da noite vai dizer respeito ao nosso potencial. Tanto que demos o nome de brilhe, né? Deixe brilhar a vossa luz, para fazer conexão com o pedido do Cristo. Brilhe vossa luz. Deixe brilhar sua luz. Deixar brilhar nossa luz nos momentos em que somos convocados a servir. E nós podemos servir de muitas maneiras. Às vezes a gente, por algum instante, acha que servir, não é se voluntariar a algum trabalho que necessita de alguma ação com relação ou ligada à prática da caridade para com o próximo. Não deixa de ser um servir. É um servir, sim, muito útil. Acolhe muitas pessoas, torna-as felizes naquele momento da acolhida, torna-as gratas, faz com que as pessoas que recebem este tipo de ação, né, por parte do nosso servir, se tornem pessoas gratas, se souberem aproveitar deste momento em especial. Mas eu quero falar de um servir que vai além deste. Esse servir, o servir da caridade, temos de ter como princípio que este é um dever para nós.
Ninguém precisaria pedir para nós sermos voluntários, né, com relação a esta caridade material. Mas o que falo aqui é deste servir que vai um pouco mais além. Esse servir do qual nós passamos a nos conhecer primeiramente, para depois poder refletir o quanto que nós, né, temos aí de oportunidade, né, para poder nos transformar interiormente. Então, vejam, né, que nós partimos aqui de um princípio de autoanálise. À medida que eu vou me conhecendo, eu também vou permitindo este brilhar da minha luz. É algo que vou conquistando à medida que vou me compreendendo, pouco a pouco. À medida que isso vai acontecendo, eu também vou conseguindo fazer com que esse brilhar da minha luz vá atingindo outros níveis, né, em meu interior, e à medida que isso ocorre, eu também vou sendo estimulado a ser uma pessoa melhor, onde fui chamado a servir, seja no meu grupo familiar, né, expandindo um pouco mais para o coletivo, na minha vizinhança, no social, ali onde eu fui chamado a conviver, né? E então nós começamos a perceber que o brilhar da nossa luz tem muito a ver também com o esforço que eu faço para me conhecer internamente. Brilhar a nossa luz, deixar brilhar a nossa luz para que possamos nos ver de uma maneira integral. Quando se fala desta maneira, estou querendo me referir ao espiritual. E à medida que esse brilhar vai ocorrendo internamente, eu também vou passando a me conhecer melhor. Eu vou exercitando-me como o espírito que sou, mesmo nesta oportunidade, não é, em que estou vivenciando a minha experiência como um espírito reencarnado. Então, perceba-se que este convite interno faz com que eu vá desejando me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Observe este momento que estamos vivendo, por exemplo. Este cenário atual, né, do qual todos nós, de certa forma, vivemos sob uma certa aflição. Quando não, o temor. O temor que é tão bem divulgado pelas mídias sociais, pelas televisões, enfim, pelos meios de comunicação. Temor, o medo. Então eu digo, meus queridos, quando nós fazemos brilhar a nossa luz nesse cenário, nós vamos nos fortalecendo diante dessa onda de medo, passando a ter mais confiança em nós, porque nós vamos também nos conectando, não é, com essa confiança espiritual. À medida que isso vai ocorrendo, eu não vou me tornando alguém que desrespeita por não ter medo. Ao contrário, eu vou tornando-me alguém mais consciente, e quanto mais consciente, mais respeito eu passo a ter com este momento. Porque é um momento educativo. É um momento que está chamando a nossa atenção para que nós possamos desenvolver o melhor de nós. E aí, nós temos condição de explorar neste cenário muito, mas muito mesmo dos nossos potenciais. Quanta coisa boa nós não podemos colocar em prática. É natural que uma ou outra experiência, principalmente nesse momento da nossa atualidade, venha nos causar dor, tristeza. Sim, né? É da nossa condição humana passar por isso. Mas, se vocês também perceberem, né, é possível extrair destas mesmas situações força, né, coragem para enfrentar determinadas circunstâncias da vida, fé para poder se alimentar dos recursos espirituais. E à medida que isso vai acontecendo, eu vou me fortalecendo interiormente. Muito importante termos esse olhar para a educação espiritual. Olha, quando nós deixamos essa nossa luz brilhar
no cenário das nossas dúvidas, por exemplo. Tá? Nós podemos não ter todas as respostas, mas essa nossa certeza de que existe um propósito em tudo e que este propósito está nos transformando no melhor que nós podemos ser para cada etapa da nossa vida, então nós passamos a usufruir, tirar um proveito muito grande de tudo aquilo que está ao nosso redor, mesmo que seja de situações dolorosas. Nós passamos a alimentar o nosso espiritual. E este espiritual, quando alimentado, nos dá forças, nos dá base, nos dá condições de melhor passar por essa ou por aquela experiência de vida. Veja o cenário atual que estamos vivendo, por exemplo, um cenário de pandemia. Não é? É um cenário que pede muito da nossa atenção. Por que isso? Pede atenção no sentido de nos exercitarmos espiritualmente. E como se faz isso? Não é? Relembrando as lições de Jesus, que tanto nos afirmou, né, a respeito do nosso potencial, daquilo que nós temos condição de fazer e que teremos condição de fazer mais ainda futuramente, conforme vamos expandindo a nossa consciência, conforme vamos de degrau a degrau evoluindo dentro da nossa senda, né, evolutiva e espiritual. Então, meus queridos, quando nós estamos diante desse contato conosco, com o nosso interior, buscando nos alimentar espiritualmente, gerar autoconhecimento, buscando a educação do espírito que faz com que eu possa me ver como eu realmente sou, ou seja, um ser espiritual em uma experiência na matéria, eu consigo então transcender esses momentos de dor. Eu consigo ficar acima. Não quer dizer que eles não me incomodam. Perdão. Não quer dizer que eles não me incomodam. Eu apenas estou acima da situação, vendo por um outro prisma. Claro que eu sinto a dor. Claro que eu me entristeço. Porém, é uma tristeza passageira. É uma dor instrutiva, que faz com que eu me torne mais forte. Melhor, vamos dizer assim. Melhor no sentido de saber aproveitar mais a vida, de dar mais valor às pessoas. Quantos de nós não temos condição de nos curar se voltarmos o olhar para nós mesmos e fazermos um trabalho sincero de transformação moral? Para que assim os nossos pensamentos em harmonia possam ecoar, vibrar, refletir com as ondas do bem. E assim refletindo, é claro que também vai refletir no nosso corpo físico, como qualidade de vida, como harmonia orgânica. Quando não, vai nos dar uma confiança plena de que mesmo que nós não estamos compreendendo muita coisa, nós temos certeza de que tudo tem um propósito. Então, o cenário pelo qual estamos passando é um cenário propício para exercitar o brilhar da nossa luz. Deixe brilhar a sua luz. Quantos talentos nós não estamos vendo revelar aqui e ali, de pessoas que estendem a mão, que vão ao encontro da necessidade do outro? Quantas curas não pode ser realizada com um amparo, não é? Um amparo onde eu posso prestar o serviço de uma escuta amiga, escuta ativa, escuta empática. Sentir a dor do outro é humanizar-se. À medida que eu vou me humanizando, esta luz vai brilhando em mim, porque isso é servir ao próximo. E um dos propósitos mais belos e lindos é servir. Porque quando nós sentimos esse prazer de servir, nós também nos sentimos úteis, vivos. Isso é brilhar a nossa luz. Deixar brilhar a nossa luz quando no momento da contestação negativa, que eu quero colocar, expor o meu ponto de vista, que por vezes é prejudicial, eu consigo frear esse impulso. E freando esse impulso eu consigo evitar ou falar ou deixar de digitar, de publicar tal coisa nesta ou naquela conversa,
naqueles comentários que na verdade não chegam a lugar algum, apenas expressam aquela feiura que há em mim, que não cabe mais em mim, mas que eu ponho para fora e eu prejudico outras pessoas. Eu crio uma onda negativa que, ao invés de brilhar a minha luz, refletir os meus potenciais positivos, faz ao contrário. Reflete tudo aquilo que é negativo. E com isso eu vou acabando também minando a minha qualidade de vida. Qualidade de vida não quer dizer apenas recursos materiais, mas sim o quanto que eu sei desfrutar da minha vida de maneira consciente, de modo a gerar benefícios para mim e para o próximo. E quando eu digo para mim, eu estou dizendo em todos os sentidos, benefícios orgânicos de harmonia com o corpo físico. Para isso os pensamentos precisam estar, pelo menos, tendo uma certa harmonia. É claro que nenhum de nós aqui é perfeito, então é difícil manter um pensamento alinhado em uma sintonia constante. Porém, é o esforço, segundo os Espíritos, que vale para resistir às tentações que nos arrastam, que nos convidam a repetir, a fazer de novo, de novo, de novo, aquilo que os personagens internos que habitam em mim querem que eu faça. Então, quando eu digo, né, qualidade de vida beneficia a mim e ao próximo, é nesse sentido. Porque beneficiando-me e com a mentalidade desperta, eu quero passar isso adiante. Eu quero doar. Né? Então isso é muito bom. Porque à medida que nós vamos despertando para essas necessidades, nós também vamos fazendo a nossa parte, brilhando a nossa luz. E isso tem que ser feito de uma maneira instintiva. Certo, meus queridos? Sem esperar nada em troca. Fazer parte da nossa vida. O processo de humanização é lento, realmente. E à medida que ele ocorre, ele me faz ver tuas necessidades de uma forma melhor. Me faz eu senti-lo, senti-la mais. É assim que se dá, né, verdadeiros tratamentos espirituais de paz, de harmonia, de solidariedade. Quer mais alegria uma pessoa sentir, né, do que quando ela é ouvida, do que quando suas necessidades são sanadas, de que quando ela sente que uma prece que ela fez foi atendida, que tira ela seja de um sufoco material ou de algo que estava afetando-o interiormente, um perdão, por exemplo. Né? Dar o perdão, receber o perdão, voltar atrás numa coisa que falou, deixar de lado o que vão pensar de você só porque você afirmou que não faria isso ou aquilo, mas agora está arrependido e está voltando atrás, quer fazer diferente. A opinião do mundo vai te condenar, você é um fraco, etc. Mas e daí? Você está vencendo o mundo. E isso é brilhar também a sua luz. Olha quanta coisa nós podemos extrair dessa temática. Isso é curar a nós mesmos. À medida que eu vou me permitindo brilhar a minha luz, eu também vou me acendendo interiormente. Qualidade de vida. Eu vou tomando gosto pela vida. Gosto, queridos e queridas. Ao contrário disso, é desgosto. O desgosto é aquele período onde eu estou ali para baixo. Né? Eu vou perdendo o gosto pela vida. As coisas vão me deixando de ser interessante. Às vezes, basta um ente querido partir, não é? Voltar para a pátria espiritual, que a vida para mim se torna sem sentido, eu me desmotivo. Mas e a minha missão? E a parte que me cabe? Ah, minha luz se apagou, né, após a pessoa retornar. Eu nem falo retornar, porque às vezes nós não temos essa compreensão. Nós falamos assim, após perder tal pessoa. Então essa mentalidade de perder, isso não cabe mais naquele que vê na proposta de educação do espírito, né, uma proposta de renovação, de transformação. Por isso que é tão importante essa temática, educar o espírito. À medida que isso vai ocorrendo, eu vou despertando para as minhas reais necessidades. Eu vou ao encontro das tuas e não mais de encontro visando bater de frente. Eu não preciso mais competir, eu posso te auxiliar. Então tudo isso é muito bonito.
brilhar nossa luz, deixar brilhar nossa luz, servir. Há tantas maneiras de servir, a começar conosco. Quantas vezes nós deixamos de dar atenção às nossas dores? Dores no sentido mais profundo. Não estou dizendo aquelas físicas. Essas nos chamam atenção de imediato. Nós já queremos um remédio, ainda mais agora que temos receio de perder o corpo físico, né? Para o vírus. Então nós estamos atentos. Qualquer dor, qualquer incômodo, o medo nos toma conta. Quando deveríamos ter a confiança, tá? Porque temos um guia que nos orientou e nos deixou lições tão preciosas e tão seguras que, se nós de fato tivéssemos nos alimentado dela no decorrer da nossa formação de educação espiritual, nós não estaríamos vivendo um cenário parecido com este. Mas faz parte. É nossa oportunidade, é nossa vez agora de deixar brilhar nossa luz. Então, à medida que eu vou me ouvindo, que eu passo a ter uma escuta empática, empatia conosco mesmo, olha que interessante. Né? Passo a dar mais atenção às minhas necessidades. Passo a tornar importante estas prioridades de educação espiritual. Eu consigo compreender nessas necessidades onde estão os pontos de melhora para esta oportunidade reencarnatória. E aí eu começo a executar a mudança. Eu começo a me observar em ação. Eu observo a ação do pensamento, despertando em mim instintos, emoções, sentimentos. Eu observo o caminhar desses instintos, emoções e sentimentos. E caminhar, eu digo, que é toda a movimentação até se tornar ato, ação propriamente dita, no mundo físico, que representa eu fazer alguma coisa. Então eu percebo essa movimentação. E há um agente lúcido em mim que pode me auxiliar na escolha, minha consciência. Escolher fazer o que eu sempre faço, ou escolher frear esses impulsos e trabalhar a mudança. Quando eu freio o impulso para trabalhar a mudança, significa que eu estou aceitando a proposta de me melhorar. Eu estou deixando brilhar a minha luz. Eu deixei de prejudicar pessoas. Às vezes eu vou dizer assim, mas o que pensam de mim não é problema meu, é problema dos outros. Eu sou assim mesmo e eu falo mesmo. Que pena, né, que nós ainda pensamos dessa forma. Há ditados que vai dizer assim, eu não levo desaforo para casa. Né? Eu sou bom, mas não pisa no meu calo. São tantas frases falidas que nos revelam. Veja, se eu já me reconheço assim, então é sinal que eu já percebo as minhas falhas. Mas se elas não me incomodam ao ponto de eu desejar mudar, significa que eu vou continuar fazendo, fazendo e fazendo. Isso é uma atitude egoísta. Mas eu vou justificar. Eu sou assim e pronto. Todos que me conhecem sabem que eu sou assim, que eu tenho pouca paciência, que eu não tenho tolerância, que eu não suporto isso, que eu não perdoo mesmo, que comigo é só uma chance. Ah, eu sou duro, é assim mesmo. Meus caros, se nós acreditamos que nós não conseguimos mudar isso, nós estamos perdendo um tempo precioso. Aí é óbvio. Precisou surgir um vírus no cenário do mundo para nos chamar a atenção. Não é? Nos chamar a atenção. E aí muita gente boa retorna nesse processo. E isso ocorre, queridos, porque essas pessoas boas têm um legado tão interessante, que elas estão tão conectadas a nós, que às vezes, se a doença ocorresse conosco, não nos chamaria a atenção. Mas quando ocorre com uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial, uma conexão muito profunda e espiritual, isso nos abala profundamente, porque nos faz revisar a nossa vida. Como eu lidei, não é, com as circunstâncias da vida, com a vivência junto com aquela pessoa, etc. Se eu deixei a desejar ou não. Aí por vezes bate um arrependimento que se transforma em experiência de vida, que faz com que eu mude de fato. E aí eu uso aquele como antes e depois. Olha, eu era dessa forma, mas isso me fez eu ser assim. Que bom! Até no momento da partida essas pessoas nos auxiliam. Nós deveríamos nos sentir lisonjeados e ficar felizes, não com o que está acontecendo, mas com as oportunidades que agora nós temos condições de ver além.
Isso não quer dizer que vai tirar a dor do nosso coração caso algo assim aconteça conosco, com os nossos familiares, mas apazigua, porque a certeza que dá é uma certeza de quem está alicerçado em um conteúdo espiritual muito rico, do qual ensinava Jesus. Então não há o que temer. Não há o que temer. Há um respeito muito grande que deve se ter de nossa parte, mas não há o que temer. Temos de estar pronto para deixar brilhar a nossa luz, dar o nosso testemunho. E aí nós vamos encontrando oportunidade de servir, claro, a todo momento, a todo lugar. Certo, queridos? Aqui nós vamos estendendo mãos amigas. Uma mão que se une à outra encontra soluções. Né? Mãos unidas, soluções encontradas. Nesse sentido, nós vamos crescendo espiritualmente. Olha que bom. Meus caros, há tanta coisa para refletir, não é mesmo? E aí nós vamos aprendendo a nos tornar seres melhores a cada dia. E à medida que isso ocorre, né, nós vamos observando onde nós estamos inseridos. E aí, ao invés de lamentar situações, nós passamos a ver o quanto que essas situações colaboram com o nosso crescimento espiritual e, por que não dizer, com a cura das necessidades que eu carrego na alma. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para interpretar o momento. Eu deixo vocês à vontade, caso desejarem, fazer alguma colocação, né? Fazer alguma pergunta, enfim. Já estamos indo para a nossa conclusão. É uma reflexão curta, mas uma reflexão curta onde eu quis dar um mergulho um pouco mais profundo, apenas para nos chamar a atenção, deixar brilhar a nossa luz. Tem muitas formas de se fazer isso. E com certeza, todos nós que estamos aqui observando essas reflexões, conseguimos, né, de certa forma, fazer essa autoanálise, tá? Para ver como estou me comportando diante da vida, diante dessa vida que tanto me serve, que tanto me dá oportunidade. Então estamos num momento muito oportuno, tá? Vamos aproveitar, vamos fazer com que esses momentos realmente valham a pena, não é? E assim nós vamos crescendo, tá? Espiritualmente, em todos os sentidos, meus queridos. Tá? Estou vendo aqui o chat, meu boa noite, assim, coletivo mesmo, né? Para todos vocês, viu? Que estão presentes aqui, né? Que bom, né? Que vocês estão aí participando conosco. Fico muito feliz, certo? Feliz em poder estar aqui com vocês. Então deixe seu comentário, caso quiser acrescentar algo. Tua experiência de vida é rica, né? Cada um de nós temos uma experiência de vida muito rica que com certeza já nos fez brilhar a nossa luz. Às vezes nós vivemos, né, buscando oportunidade de servir, sendo que primeiramente temos que fazer essa luz acender em nós. De repente, para eu trabalhar com um trabalho que vai exigir, né, um voluntariado, onde eu tenho de ter mais paciência com as pessoas, eu preciso exercitar essa paciência em mim. Tudo bem que é uma via de mão dupla, conforme eu vou me voluntariando a esse tipo de trabalho, eu também vou me compreendendo como sou, vou tendo oportunidade de me avaliar. Mas, quando eu começo a detectar as necessidades de transformação em mim, é sinal que o Evangelho está operando em profundidade na minha vida. Nos ver dentro das parábolas. É possível isso. Existem muitos exercícios, né, para a nossa educação espiritual, onde nós possamos nos transportar para estes cenários das parábolas. Há muitos. Né? E isso é muito bonito, porque à medida que eu executo, não é, este exercício de visualização e reflexão, e eu me vejo no cenário desta parábola, deste ensinamento, eu consigo exercitar em mim também uma autoanálise muito profunda. À medida de que, conforme eu vou ouvindo os conselhos
daquela narrativa, eu também me coloco no lugar daqueles personagens. É possível fazer um trabalho de evangelização muito bonito nesse sentido. E à medida que eu vou avançando para isso, eu vou me transformando com certeza. Tá? Então, a mensagem da noite é essa. É de força, é de fé, é de esperança. Né? É de certezas. Certezas de que tudo, não é, está sob um controle maior do que nós sequer podemos imaginar. Tá? Então, o desespero, ele faz com que nós percamos o foco. Percamos o foco. Há uma passagem muito bela de Jesus, uma narrativa que se tornou tela, né? Assim como muitas outras passagens do Evangelho, mas essa é muito oportuna para o momento, onde nós vemos Jesus deitado no barco, né? Deitado tranquilamente, tirando um cochilo, enquanto que, mar adentro, não é? O barco é pego de surpresa por uma tempestade, e todos aqueles que estavam na embarcação, os discípulos, ficam extremamente preocupados, né? E a preocupação toma um volume tal que eles entram em desespero para salvar suas vidas, e cada um se ocupa de uma parte do barco para tentar controlá-lo, etc. E ali o mestre, tranquilo, sereno, entendendo que aquela lição é para que eles pudessem observar: vocês estão comigo nessa embarcação, eu estou sereno, fique sereno também, tenham fé. Não é? Mas é uma fé que faz com que eu raciocine. É uma fé que ela vai ao encontro das minhas necessidades. E ela as acolhe, não as nega. É muito importante eu estar consciente daquilo que eu tenho necessidade, para não negar-me. Porque quando eu nego qualquer dificuldade que eu carregue em mim, qualquer defeito, digamos assim, defeito não é a expressão correta, seria imperfeição. Quando eu nego minhas imperfeições, fica difícil de eu conseguir trabalhá-las. Quando eu aceito, não significa que eu estou cultivando e sendo conivente com essa ou aquela imperfeição. Ao contrário, eu estou aceitando o fato de eu ser daquela forma. E aí eu consigo trabalhar. Porque se eu quero evangelizar determinados setores, personagens que habitam em mim, eu preciso primeiro identificar-me com eles. Olha, eu sinto esse desejo, mas eu não quero mais fazer isso. Significa que está havendo uma desidentificação. Então eu posso trabalhar isso em mim. Eu posso mudar. Eu posso deixar brilhar a minha luz. Posso servir de inúmeras maneiras. Nós precisamos disso. Então, a pergunta que eu fiz há pouco: quantas vezes nós já paramos para ouvir as nossas próprias queixas, as dores, as necessidades? Nós também precisamos disso, de fazer brilhar essa luz em nós para que possamos melhor servir. Então, que possamos, meus amigos, na noite de hoje, ter a certeza, né, de que todos nós estamos amparados e que, dentro desse cenário atual, nos cabe fortalecer a nossa fé, fé viva. Deixe brilhar a tua luz, que eu tenho certeza que tem muita coisa aí dentro, tá? Esperando para ser notada. E aí sim, eu vou entender o propósito de tudo. Muito obrigado, meus queridos, tá? Obrigado por essa oportunidade. Foi uma live breve, não é? Mas busquei deixar aqui um pouco de consolo, de esperança, de reflexão, de alimento espiritual nessas palavras. Muito obrigado por me acolherem, a Casa Espírita, não é? Que nos cedeu esse espaço aqui, a sua fanpage. Não é? E eu fico muito feliz, né, a todos do Grupo Espírita André Luiz aí de São José do Rio Preto, por esse acolhimento, né, por esse gentil acolhimento. Muito obrigado mesmo. E exercitem-se, né, diariamente dentro desse contexto de educação espiritual. E questione-se: onde eu vou brilhar a minha luz hoje? E deixe sua luz brilhar. Certo? Agora vamos acender essa chama aqui, ainda mais, alimentando com a prece de encerramento.
e agradecendo a Jesus por esse instante, por esse momento. Momento em que todos nós aqui conectados trocamos energias positivas uns com os outros e juntos ampliamos esse potencial. Então, que possa ser as nossas preces desse momento, unidas em corações, um bálsamo dirigido a todos aqueles que têm necessidade de acalento, de consolo, de conforto espiritual. E nós, de nossa parte, que possamos ser tocados profundamente para poder identificar em nós aquele que precisa ser corrigido, imperfeições da qual temos de lançar luz. Obrigado, Senhor, por este momento tão oportuno de reflexão, por esta hora tão cara aos nossos corações, que nos chama a servir, a refletir e a ser seres melhores, a cada dia, uns com os outros. Obrigado, Senhor. Fique conosco. Obrigado, meus amigos. Tá? Estejam na paz de Jesus. Um excelente fim de feriado, né? Feriado de Páscoa. Que seja renovação em vossos corações e que possamos compreender, dentro desse processo de renovação, a verdadeira educação de Jesus, que é uma proposta de educação moral para todos nós. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Até lá.